usando muito bom senso, não é assim, a competição é traiçoeira, não dá para desprezar, menosprezar, a gente sabe de tudo isso. Mas, por exemplo, o Flamengo. O Palmeiras eu não vou te perguntar, porque você já falou recentemente que dependendo do grupo, você não bota fé, né? Dependendo do que acontecer, que não bota fé que passa não, pode cair para uma Sul-Americana, você falou isso aqui. Mas o Flamengo, por exemplo, não é uma equipe que você olha, você pode confiar que vai passar? Eu sei que você quer que eu fale. Eu sei que você quer que eu fale. Fala. Hoje não é dia disso, hein? Só tem uma horinha, hein? O programa é curto, hein? Mas é que, pô, não é possível que a gente vai ficar nessa coisa aí, Flamengo, eu vou chegar lá. Eu vou chegar lá, Chega lá. Eu espero mais de você. Mais de você, Sormani. O Flamengo tem o melhor time do futebol brasileiro, já falei isso. É o Flamengo aqui, perfeito. Um gap muito grande, aí vem Palmeiras, Atlético, Grêmio, etc e tal. A diferença do Flamengo dos outros times brasileiros é grande demais. Agora, se você colocasse esse time do Flamengo com a camisa do Santos, eu diria, ó, esse time pode ser campeão. Mas esse time com a camisa do Flamengo, eu não sei. Porque o Flamengo não tem camisa para jogar Libertadores. A história mostra isso. Ai! É isso! Ai! É o história. A história mostra isso. Aí chegou onde o William queria. Você passou da linha que eu imaginei. Você passou da linha que eu imaginei. Foi além. Foi mais, né? Foi mais do que a gente Você foi além. Foi além do que eu imaginava. Não, você passou. Não, mas é verdade. Tudo bem, mas... William, o time com a estrutura que o Flamengo tem, com a torcida que o Flamengo tem, com a mídia que o Flamengo tem, ganhar uma Libertadores em 81 e repetir a dose em 2020, ficar 41 anos sem ganhar Libertadores e nem sequer chegar numa outra final, é muito pouco. Você vê o Corinthians, por exemplo. O Corinthians vai para essa pré-Libertadores, a gente estava até brincando no ano passado, né? Tinha o binacional e tinha o bi da pré. Entendeu? O bi daqui que era o bi da pré. O Corinthians ganhou 2 vezes na pré-Libertadores. São times que são bons para disputar uns campeonatos, mas não são bons para outros campeonatos. Pelo menos até esse momento. Pode ser que tudo mude. Tudo mude esse ano. O Flamengo ganha a Libertadores, ganha de novo no ano que vem, 3 enfileira aí mudou a história. Até esse momento, o Flamengo não tem histórico nenhum na Libertadores. Não existe. O Flamengo chegou em 2 finais. Ganhou as 2, ótimo. 100% de aproveitamento. Não chega. É que nem a Argentina em Copa do Mundo. É uma grande mentira a Argentina em Copa do Mundo. A Argentina chegou 5 vezes entre os 4 melhores. Veja quantas vezes o Brasil e a Alemanha chegaram. Então, tem alguns times que a gente leva em consideração a escola. A escola argentina é forte demais, mas não tem tradição em Copa do Mundo. Não tem. A Argentina revela grandes jogadores, a Argentina ganha Libertadores, a Argentina ganha Sul-Americana, a Argentina revela grandes técnicos, só que a Argentina em Copas do Mundo não é nada. Ela está atrás hoje de um ranking, se você for fazer. Que o Flamengo está bicampeão mundial, Sormani. Sim, a França também é. A Argentina tem 2 títulos. Sim, o Brasil tem 5. Tudo bem, então, mas você conta nos dedos os campeões mundiais. Sim. O Celso, eu quero dizer o seguinte. Ela é menos do que a gente pensa, poderoso, você quer dizer, né? Um time poderoso tem que chegar sempre. Aquele time do Santos, do Pelé, da década de 1960, que foi o time mais forte da história do futebol brasileiro, ele chegava sempre. Ele estava na final da Taça Brasil, ele estava na final do Rio-São Paulo, ele estava na final do Robertão, ele estava na final do Campeonato Paulista, ele estava na Libertadores, ele estava no Mundial, ele chegava. Agora, que raio de time bom é esse que não chega? Que raio de jogador bom é esse que não ganha campeonato? É que nem jogador bom. Jogador bom tem que ganhar campeonato. Quantos campeonatos o Maradona ganhou? Você conta na mão. Os dedos azul, e vai sobrar mão, e vai sobrar dedo. Foi genial? Foi. Tá no nível do Pelé e do Messi? Não tá. Não ganhava campeonato. Mas jogou no Napoli. O Pelé jogava no Santos. O Santos era o Napoli do Brasil. Olha o que o Pelé fez no Santos e o que o Maradona não conseguiu fazer no Napoli. O Pelé conseguiu fazer no Santos. Então eu levo muito isso em consideração. Entendeu?
Levo muito. Se o Flamengo mudar a história a partir de agora, eu mudo o meu discurso. Só que, até esse momento, o Flamengo é um time que não tem camisa para jogar Libertadores. É fato. É fato. Veja quantas vezes o Santos chegou em finais e semifinais de Libertadores, sem ter o poderio do Flamengo. Esse é um aspecto. Demais, o programa é curto. Esse é um aspecto. Agora, o programa tá curto, ficou aí. Eu hoje prefiro ser rubro-negro e estar na Libertadores do que ser torcedor do Independiente, que é o recordista de título da Libertadores e não vai ser campeão da Libertadores. Desde 84 não ganha nada. O Independiente não ganha há muito tempo, Celso. Eu prefiro... Parou tudo bem, mas eu prefiro ser... Mas eu ainda prefiro ser rubro-negro. Hoje eu prefiro ser rubro-negro. Eu prefiro ser rubro-negro do que ser torcedor do Peñarol, que está na Sul-Americana. A final da Sul-Americana, Independente Flamengo, né? Independente ganhou. Final da Sul-Americana, Independente Flamengo, esse Flamengo perdeu para o Independente. Tudo bem, mas acho que o potencial... Esse não foi outro. Esse não perdeu, não. Esse aí de hoje, não. Mas já era o Flamengo estruturado. O Flamengo está se organizando. Não, assim, em cima do que o senhor Mani falou, o Flamengo está se organizando sim para ser um time que historicamente vai chegar em mais finais de competições desse tamanho. Porque o Flamengo, há um tempo atrás, o Flamengo não tinha essa estrutura, o Flamengo não conseguia montar bons times, porque tinha muitos problemas financeiros, e a gente sabe que, além do peso da camisa, você tem que ter qualidade dentro de campo também. Então o Flamengo chegava em alguns momentos, né? Chegou na época do Zico, porque o time era incrível, era fantástico, era acima da média, e foi uma geração que foi montada dentro da Gávea e um time de muita capacidade. Mas o Flamengo, historicamente, tinha dificuldades de montar bons times. O que sobrava para o Flamengo era o quê? Era uma grande torcida, uma torcida apaixonada e o peso da camisa. Eu acho que agora, assim, em cima dessa pergunta que você faz, William, o Flamengo, por exemplo, ele não vou falar que pode ficar tranquilo com relação ao sorteio de hoje, né? A gente tá falando do Flamengo nesse momento. Mas é um time que dificilmente você pode imaginar que vai cair na primeira fase, por exemplo. Então você olha para a estrutura do Flamengo, você olha para os jogadores que o Flamengo tem, você olha para o peso da camisa também, que tem muita importância, o número de torcedores, enfim, a expectativa que é criada, e aí você não consegue imaginar o Flamengo sendo eliminado na primeira fase. Então, em cima da sua primeira pergunta, qual time que pode ficar tranquilo e dormir em paz? Eu acho que nenhum time pode, porque de repente um chaveamento errado pode te complicar, pode te exigir mais numa primeira fase que poderia ser mais tranquila. Mas se tratando de Flamengo, e não vou puxar a história, né? Não vou levar o tempo para trás. Eu vou olhar para esse time do Flamengo, para essa estrutura que o Flamengo tem, para esses jogadores que o Flamengo tem, esse time que o Flamengo conseguiu montar, e aí fica-se a expectativa que dificilmente o Flamengo pode ser eliminado. Tudo pode acontecer no futebol, né? Mas dificilmente o Flamengo seria eliminado na primeira fase. Então eu acho que a preocupação é um pouco menor. O São Paulo, por exemplo, está no pote 1, mas o São Paulo foi eliminado na primeira fase do ano passado. Então já fica sabe, esse pé atrás. Pô, como é que o São Paulo contratou bem? O São Paulo, né, tem um novo treinador, mas como é que o São Paulo vai caminhar? O Palmeiras, na minha opinião, a gente tem que pensar quase da mesma forma, porque é o último campeão da Libertadores. Se você não tem o mesmo time, o Palmeiras não tem o mesmo time do que o Flamengo, mas o Palmeiras é o último campeão, então você tem que ter um respeito grande, isso tratando dos brasileiros, né? E aí você joga lá no último pote, e aí você tem a chance de Grêmio e Santos também participarem da Libertadores. O Santos já deu um passo grande, e aí esses dois times podem até complicar esses times do primeiro pote, porque o Grêmio é um time que a gente sabe que é muito cascudo com relação à Libertadores, e o Santos tem uma molecada que nos pode surpreender, né? Assim como aconteceu no ano passado, é um time que pode surpreender também. Quem será que leva essa taça tão esperada? Domingo a gente vai saber, no Mané Garrincha, tudo isso vai acontecer, a decisão, e inclusive o estádio está diferente também. Quem vai trazer mais informações pra gente já está pronto, o André Barroso, direto de Brasília, nosso repórter, que já está a posto. Seja bem-vindo, André, para trazer mais informações desse duelo que está todo mundo na expectativa. É isso, Karine. Boa noite para você, para todo mundo que está ligado no Troca. Como você disse, né, depois de um vai e vem de decisões judiciais,
vai ter jogo. A gente está aqui na frente do hotel onde o Palmeiras vai ficar hospedado. O Gerson Gonçalo vai mostrar para a gente aqui como é que está a frente do hotel. Tudo muito tranquilo, não tem torcedor aqui à espera do Palmeiras. A previsão de chegada do Palmeiras aqui em Brasília, 10h20 da noite. Assim como aconteceu com o Flamengo, os jogadores vão desembarcar direto na pista do aeroporto. Essa foi uma medida tomada pela administração do aeroporto para não haver contato dos jogadores com os torcedores ou mesmo com os funcionários do aeroporto. Então, o Palmeiras chega daqui a pouco, às 10h20. O Flamengo chegou a Brasília por volta de 5h30 da tarde, foi direto para o hotel. A gente tem imagens da chegada do Flamengo lá no hotel. Torcedores esperavam a delegação, teve até uma aglomeração lá, a gente sabe que não é recomendado nesse período de pandemia, mas vários torcedores do Flamengo aguardavam os jogadores. E o Flamengo chegou, foi para o hotel, os jogadores subiram rapidamente para o quarto e de lá o time só sai amanhã para fazer o último treino antes da Supercopa. O Flamengo treina no CT do Brasiliense e o Palmeiras também vai treinar de manhã no campo do Defelê. Aí depois dessa atividade os times só saem do hotel para o jogo Supercopa domingo às 11 da manhã com transmissão do Sport TV. Foi uma semana realmente com muita indefinição. O TRF mandou que o lockdown voltasse aqui em Brasília, né? Brasília passou por sérias restrições no mês de março. Essas restrições já tinham sido liberadas. O TRF mandou que elas voltassem. Aí o governo local conseguiu derrubar essa decisão. TRF, em segunda instância, mandou de novo e aí, por fim, essa decisão foi derrubada no Superior Tribunal de Justiça pelo presidente do STJ. Então, última forma, domingo, Flamengo e Palmeiras, Supercopa aqui em Brasília. Karine. Valeu, André Barroso, muito obrigada pelas informações. Qualquer coisa é só nos acionar aqui no Troca de Passes, que a gente está sempre à disposição. E qualquer novidade, vocês acompanham na programação do Sport TV. Até a próxima. Valeu, seguimos. Meninos, quero ouvir só um pitaquinho de vocês. Começar com o Pet. 2 gigantes. Você espera um duelo equilibrado? Sim, um duelo equilibrado. Eu acho que o Flamengo leva um pouco pequena vantagem, está mais entrosado, já jogou vários jogos com o time principal, está adquirindo a forma mais rapidamente. Mas são os 2 melhores clubes brasileiros de atualidade, tem que ter muito respeito um com o outro. É sempre difícil jogar esse clássico, apesar da minha opinião, que acho que o Flamengo está um pouco na frente, isso não quer dizer nada. Quem decide são jogadores jogando entre as 4 linhas, bola redonda, tem que jogar muito, tem que estar num dia feliz para poder levantar essa taça. E é jogo único, né? Difícil. Difícil mesmo. Rafa, você concorda com o Pet que o Flamengo tem essa leve vantagem pelo entrosamento mesmo? Sim, quando a gente fala dos jogadores titulares, né, do grupo principal, o Flamengo tem alguns jogos de vantagem. O Palmeiras acabou de voltar na disputa da primeira partida da final da Recopa. E o Flamengo já mostrou, é claro, que a gente releva o que é o nível dos adversários, mas independentemente disso, né, a supremacia que mostrou no Rio até aqui, o bom nível técnico, físico dos atletas nessa retomada, né? Não foi uma virada fácil de temporada, o Flamengo brigando pelo título brasileiro até o fim, o Palmeiras terminando 2020, a temporada, não um ano, dentro de 2021, a temporada 2021 já tinha inclusive começado, mas acho que o Flamengo leva vantagem nesse aspecto, parece já um pouco mais dentro, inteiro, na temporada 2021. Mas isso pode trazer para o Abel Ferreira até a possibilidade de jogar um pouco dentro de uma característica mais de retomada e saída em velocidade, apostando nas transições. Tem uma perda considerável com o Luiz Adriano, mas ainda assim vai ser competitivo, como a gente tem visto, né? Vamos falar dos times. Primeiro ele, Caê Mota, que mudou o cenário totalmente, meninos. Olha só onde ele está, com Mané Garrincha atrás dele. Que moral, hein? Privilégio. Você tá bem, privilegiado, como disse o Rafa. Boa noite, Caê, seja bem-vindo. Boa noite, Karine, Pet, Rafa. Eu tô muito metido agora, troquei uma samambaia por um estádio de Copa do Mundo. Ficou bem legal aqui. Bem aqui melhor. invadi o terraço do nosso hotel, já que aqui em Brasília
toque de recolher a partir das 7 da noite, então a gente não pode nem circular muito pelo hotel, mas como está aqui isolado, vim aqui fazer esse cenário, vim fazer essa graça, vim falar com vocês sobre esse Flamengo que encara o Palmeiras. Até o Pet e o Rafa falaram sobre diferença de jogos, é apenas um jogo a mais. O Palmeiras fez a Recopa e o Flamengo, com o time principal, enfrentou o Bangu e o Madureira, mas esse Flamengo que busca agora aí mais um título. A gente fala muito sobre hegemonia, sobre Flamengo e Palmeiras, mas tem um cara que está no Flamengo há muito tempo e que teve que roer o chamado osso para conseguir chegar a esse momento, Diego Ribas. Ele, juntamente com Arão e com René, são os que estão ali há mais tempo nesse Flamengo, que passou por algumas dificuldades para chegar agora onde está chegando. O Diego pode erguer o 9º troféu como capitão do Flamengo, mas ele falou com a gente ontem, eu ainda estava no Rio de Janeiro, em exclusiva, sobre o período mais difícil, o quanto que foi difícil que o Flamengo se reestruturasse para chegar a esse momento. Ele falou algumas coisas bem interessantes sobre esse processo do Flamengo, o quanto que foi difícil chegar a esse momento, disputar a segunda Supercopa seguida, bi-brasileiro, busca de tri-carioca, enfim. A tal hegemonia agora é mole, mas lá atrás era mais difícil pensar nisso. Vamos dar uma olhada nesse trecho, então? A gente separou 2 trechos da tua conversa com o Diego. Vamos colocar o... Exatamente. O mais difícil ali, para mim, pessoalmente, foi aquela eliminação para o Atlético Paranaense, né, nas decisões de pênaltis ali, onde nós perdemos, porque era mais uma vez que nós estávamos tentando, com a sensação de que estávamos fazendo tudo certo, né? Eu, particularmente, tomei muitas decisões importantes para continuar, para estar naquela situação, e as coisas não aconteciam. Então, aquele momento foi bem difícil. Tiveram outros também, mas aquele foi bem difícil. E que mais para frente, hoje, por exemplo, serve de motivo de muito orgulho para mim, assim, de ter conseguido resistir a todo esse processo, aos momentos difíceis, para poder colher como nós estamos colhendo agora. O Diego é um jogador muito maduro já, tem experiência, o Pet acha ele regular também. A gente já conversou sobre isso aqui no Troca de Passes. Caê, queria que você falasse um pouco mais desse papo, né? Depois eu quero ouvir o Rafa e também o Pet. Pois é, quando o Diego fala em resistir, ele passou por momentos, por poucas e boas mesmo no Flamengo. Ele é muito cobrado, ele é um nome que é marcante pela mudança de patamar lá atrás do Flamengo. Quando ele chega, já é uma mudança econômica nesse Flamengo. E o Diego, quando ele fala de tomada de decisão, de ficar ou de sair, ele foi agredido, ofendido verbalmente 2 vezes no aeroporto pela torcida, enfim, após essa partida que ele cita contra o Atlético Paranaense, também em 2018. Então, eu achei importante falar com ele sobre isso, sobre o quanto que foi difícil lá atrás para que agora chegasse esse momento, e um momento que eu também perguntei a ele o quanto que ele se preocupa em tentar desfrutar um pouco mais. O Diego tem 36 anos, tem contrato até o final desse ano, já é a sua 6ª temporada no Flamengo. A gente sabe que é uma carreira que está muito próxima do fim. Eu perguntei a ele até que ponto ele tenta se divertir um pouco mais nessa retinha final de carreira, ou ele não consegue se desvencilhar da competitividade. Ele falou sobre isso também, deu uma resposta bem interessante que a gente vai escutar agora. Eu procuro aproveitar realmente cada detalhe, mas eu sou muito, assim, tenho uma autocrítica muito elevada e quero sempre vencer, sou muito competitivo. Então eu confesso que muitas vezes é difícil você equilibrar isso, né? Mas com certeza, com 36 anos, eu consigo fazer muito melhor do que alguns anos atrás e curtir todos os momentos, mantendo sempre essa autocobrança, né? Na medida do possível, de forma saudável, para que eu continue correspondendo, vencendo e estando aqui, né, num clube como o Flamengo, no mais alto nível, para poder jogar e desfrutar e vencer títulos, que é o grande objetivo. Começar aí pelo Pet. Pet, essa questão da idade, 36 anos, ele falou que pode ainda dar muito caldo, né? Traduzindo, assim, aquele popular dar mais caldo ainda. É que uma criança, Karine, 36 anos, quem dera que eu tivesse 36 anos de novo. Eu também, quem dera. Também tenho inveja, você vai chegar lá, você vai chegar lá. Eu tô nessa também, já passei nessa idade. Não chego mais, já cheguei, só chego uma vez nos 36, depois a gente só passa, Pé. É que está bem, ela está vivendo, olha aí, quanto tempo o Diego está no Flamengo? Está vivendo uma época muito feliz do Flamengo, arrumado, estruturado, com dinheiro, sem atrasos, pagamento, poder econômico
alto, né, para patamares hoje em dia brasileiros, com CT fantástico, dos melhores, né? Então tem que desfrutar. Imagina se tivesse essa possibilidade na minha época, né, para a gente desfrutar tudo isso, seria muito melhor e mais feliz época. Mas cada um tem sua época, suas dificuldades. E tem que estar jogando, está se comportando muito bem, tem liderança dentro do grupo, tá usando essa faixa do capitão com propriedade e está jogando ainda no bom nível. Essa idade não está se notando no campo, você não está vendo isso. Se ele vai jogar 90 minutos, se vai entrar, se vai sair, ele não se incomoda com isso, ele entende que o treinador está pensando melhor para a equipe, para o time. Então tá fazendo sua parte num grupo fantástico. Então eles estão agora vivendo um momento maravilhoso. Tem que curtir e não deixar a peteca cair. Isso aí, não deixar a peteca cair. Gostei. Tô pegando o jeito do Pet também de falar. Tô pegando o jeitinho dele também. Eu acho o máximo isso, tá? Antes do Rafa falar, também a opinião dele, queria pedir pro Caê mostrar pra gente a provável escalação, já com o Diego e com os outros também. Que é uma escalação já conhecida. Escalação que o Flamengo vai repetir, o time que encarou o Bangu, que encarou o Madureira, com o Diego Alves, Isla, William Arão de zagueiro, Rodrigo Caio e Felipe Luiz, no meio de campo, Diego Ribas, como primeiro volante, Gerson, Arrascaeta e Everton Ribeiro, Bruno Henrique e Gabriel. Uma coisa muito curiosa e até importante de pontuar dessa escalação é que a única diferença em relação ao time que venceu o Palmeiras dia 21 de janeiro, aqui no Mané Garrincha, está no gol. Naquela partida era o Hugo, agora é o Diego Alves, e foi uma partida que marcou mesmo a virada do Flamengo no Brasileiro. Foi a primeira partida do Arão titular como zagueiro, a primeira partida do Diego como volante, com mais obrigação defensiva, e foi um all-in ali que o Rogério fez, a gente falava até, ele foi pro tudo ou nada e deu certo. Dali para frente o Flamengo perdeu apenas uma partida, que foi pro Atlético em Curitiba, mas acabou vencendo o Brasileiro. Perdeu para o São Paulo também, perdão. Mas foi um ponto de mudança desse Flamengo contra o mesmo Palmeiras, nesse mesmo estádio, há 80 dias atrás. Muito bem. Rafa, agora é a sua vez, hein? Quero ouvir você sobre esse Flamengo, como eu disse, que é muito bem conhecido. E o Caê trouxe também esse outro lado, né? Esse jogo mais antigo para a gente. Sim, conhecido e reconhecido como o melhor time do Brasil, né? Eu acho que daí vem também essa interpretação com relação aos títulos, a busca por afirmação, a cobrança ao trabalho do Rogério, que ainda é muito recente, né? A questão desse tudo ou nada que o Caê cita é bem emblemático, porque a principal mudança é exatamente a utilização do Arão como zagueiro, né? Jogando na primeira linha ali, e acho que foi um movimento que trouxe uma qualidade muito grande para o Flamengo na saída. Por mais que a gente esteja falando de uma afirmação de Diego e Gerson por dentro, se isso vai ser suficiente, imaginando os principais desafios na temporada, isso muito mais voltado para mata-mata do que para competição de tiro longo, né? Um jogo ou outro, se isso é muito exposto ou não, mas acho que tem tudo a ver com o modelo, não necessariamente com os jogadores utilizados. O Flamengo hoje, e por isso o Pet citou, e eu entendo também, um pouco acima até do próprio Palmeiras, mas esse é o principal confronto, né? Se tem uma equipe que pode trazer dificuldade, que tem repertório, que tem individualidade hoje no futebol brasileiro, e até por mais que seja recente também o Abel Ferreira, mas que já tem uma forma de atuar que você identifica muito bem, é esse Palmeiras. Hoje a gente tem uma expectativa pelo crescimento do Atlético, né? Do Atlético Mineiro. Mas hoje Flamengo e Palmeiras, eles rivalizam mesmo na ponta, assim, sobre quem domina o futebol brasileiro. Na hashtag troca de passes tem gente falando do Palmeiras. O Sidney Alves colocou a seguinte mensagem. Bom, eu vi uma notícia de que o Luiz Adriano vai se encontrar amanhã com o elenco, pois ele refez o teste e deu negativo para Covid. O Caê Mota não pode responder isso, porque ele está lá na cola do Flamengo. Mas daqui a pouquinho o Thiago Ferri, nosso repórter, que está na cola do Palmeiras, esse sim vai poder trazer as informações certas para você, Sidney. Daqui a pouquinho. Caê, sextou agora para você, hein? Aproveita esse cenário, faz uma selfie, né? Porque, não é toda hora que a gente tá, né, num terraço desse com uma Mané Garrincha ao fundo. Mas eu prefiro dar um print com vocês ao meu lado para postar. Acho que o feed vai ficar muito mais bonito, muito mais interessante. Mas o Luiz Adriano, eu não sei se vem ou não.
mas eu sei que o Pedro e o Thiago Maia, que desfalcam a equipe, vêm para Brasília no domingo para torcer pelo Flamengo. Eu vou me despedindo aqui. Vou deixar aqui para o Dejan, meu amigo Dejan. Teve uma polêmica na terça-feira, uma sirene aí, que eu não tenho nada a ver com isso. Nada. Sobre o maior gringo da história do Flamengo. O que ele quer falar, se ele quer falar alguma coisa, uma disputa entre ele e a Arrascaeta, e me despeço dizendo que daqui a pouco... Peraí. Conversei com... Você não vai se despedir assim, não. Você acha que larga a bomba e sai correndo. Você já largou a sirene, né, Rafa? E praticamente saiu correndo. Você foi o último a responder naquele dia. Hoje não. Você não vai, não. Você fica aqui. Repete pro Pet agora qual foi a pergunta da sirene. Você lembra? E qual foi a sua resposta? Exato. Principalmente a resposta. Quero ver a coragem agora. Vamos lá. Então, vamos lá. A pergunta da última terça-feira, se não me engano, ou terça ou quarta, foi quem é o maior gringo da história do Flamengo? Dejan ou Jordan? Pet ou Arrascaeta? Essa foi a pergunta. Rafa e Karine votaram em você, eu e Mansur votamos em Arrascaeta, mas o meu meio-campo tem Pet e Arrascaeta, e eu de volante. Tá bom, né, seu agora você é gringo. É. Aham. Queria se sair bem no final, né? Mas o time tu joga, né? E aí o voto de Minerva... O voto de Minerva foi do Sardinha, nosso diretor do Troca de Passes, que falou assim, não, eu voto no Pet, porque senão depois ele vai ligar lá, ele vai reclamar, mas não vai querer mais vir no Troca de Passes. E é verdade, né? Então, você dominou.